Boa noite. Boa noite. Vamos refletir agora na palavra do Senhor. Creio que os irmãos já estão aí com o tema, o título da nosso estudo de hoje. Idolatria, passado e presente. Vamos conversar um pouco sobre essa questão aí da idolatria, As vezes em que o povo de Israel lutava contra essa idolatria. E o que é idolatria hoje? Como muitas vezes nós também somos idólatras. O texto que iremos usar como base se encontra lá no texto de Salmo. O texto base não está aí no estudo. Você pode abrir sua Bíblia no texto de Salmo, capítulo 115, versículos do 1 ao 8. Nós iremos ler. Salmo 115, do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, sem nem som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Palavra do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Provavelmente, quando eu li esse texto aqui, você se lembrou da canção dos Vencedores por Cristo, não é? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E, na verdade, eu só pensei nesse texto porque eu estava escutando essa música um dia desse. Mas, sabe, irmãos, os salmos que nós temos no Antigo Testamento foram de grande importância para o povo de Israel. Nós sabemos que esses salmos, na verdade, eram uma das formas que o povo de Israel tinha de expressar a sua arte em forma de música. Além de que também os salmos eles eram extremamente doutrinários e proféticos. Nós temos salmos que profetizaram a vinda de Jesus. Mas eu fico justamente impressionado com a ligação que existe dos antigos com a arte. A arte fazia parte da vida, fazia parte da cultura, fazia parte do culto a Deus. Inclusive, irmãos, eu acredito que um dos grandes erros que muitas vezes nós cometemos como igreja é justamente se afastar ao longo do tempo das expressões artísticas, E o resultado disso é porque hoje o que é arte está sendo ocupado muito mais por militantes do que por artistas. Isso é um problema. Por quê? Porque nós nos afastamos muitas vezes das expressões artísticas e aí outras pessoas começam a tomar então esse meio. Muitas vezes nós nos afastamos porque temos o costume de demonizar aquilo que é secular, mas nós sabemos que não é bem assim. Uma coisa que acontece totalmente diferente entre o povo de Israel. Se os irmãos se lembram, lá no livro de Eclesiastes, o autor nos ensina que Deus plantou no ser humano o desejo pela eternidade, que Deus plantou em cada ser humano o sentimento, esse desejo pela eternidade. E muitas vezes as expressões artísticas mostram esse desejo que nós temos pela eternidade. E aí quando nós conhecemos um pouco dessa realidade lá do Antigo Testamento, e principalmente quando nós lemos aqui o livro dos Salmos, nós vamos começar a perceber que o povo de Israel usava essa expressão artística, como nós usamos também na música, para engrandecer, para adorar a Deus. Mas nós nascemos numa cultura cristã, nós nascemos numa cultura onde, vou dizer assim, a gente já nasce monoteísta, não é? A gente já nasce acreditando praticamente que só existe um Deus, por causa da nossa cultura, do nosso país, que é um país cristão, e nós pregamos esse monoteísmo. Só que a grande verdade é que no Antigo Testamento, essa realidade é um pouco diferente. Se você for observar, e vai ver que muitas vezes o povo de Israel caía lá no pecado da idolatria. A idolatria era um pecado, irmãos, extremamente tentador naquele tempo. Extremamente tentador.
Por muito tempo, nas aulas que eu dava de Antigo Testamento, lá no seminário, eu tinha que estudar a cultura e a religião dos outros povos, daqueles povos que, em alguma forma, terminavam influenciando o povo de Israel. E você vai perceber que nenhum daqueles povos era monoteísta. Todos aqueles outros povos que estavam ali, irmãos, eles criam que existiam vários e vários deuses. Israel era meio que uma ilha, né, diante de tantos outros povos. Israel era o único povo daquela região ali que acreditava que existia apenas um Deus. E essa tentação da idolatria vem justamente por alguns motivos que você pode acompanhar aí no estudo. O primeiro é justamente o fato deles serem o único povo, né, que pregava lá o monoteísmo na sua realidade. A questão da experiência do cativeiro egípcio. O povo de Israel passou 400 anos vivendo em meio à idolatria dos seus opressores, e inclusive, muitas vezes o trabalho escravo incluía a construção de templos a outros deuses que não eram o Deus de Israel. E também ali as religiões que eles teriam contato com a conquista da terra prometida. E principalmente porque o povo de Israel, quando entra na terra prometida, eles viviam da agricultura. E o Deus que era cultuado ali naquela região era Baal. E Baal era o Deus da fertilidade. Segundo lá na região de Canaã, enfim, era Baal quem fazia com que as plantações crescessem. E aí o povo de Israel agora vivia da agricultura, e aí era extremamente tentador deixar de adorar a Deus para adorar a Baal, que era o Deus da fertilidade, que era o Deus que, segundo a outra religião, fazia com que as plantas, a plantação crescesse e produzisse ali frutos. Então, em toda a Bíblia, irmãos, nós vamos ver o pecado da idolatria, inclusive atingindo reis como o rei Salomão. Muitas vezes nós vamos perceber que o povo de Israel renunciava à verdadeira adoração, renunciava à adoração a Deus, para quê? Para adorar a outros deuses. E por que isso constitui em um pecado? Primeiro, porque a Bíblia já nos ensina também no Antigo Testamento que Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso está muito bem expresso lá no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Por isso que o salmista fala, né? Ao teu nome, Senhor, dá glória. Não a nós, mas ao teu nome dá glória. Eles cultuavam, né, Deus pelo seu nome. Só que o que eu acho interessante no salmo que nós lemos é porque o apelo do salmista não é para que Deus dê glória ao seu nome por amor ao seu povo. Mas ele diz assim: olha, dá glória, Senhor, ao teu nome por amor à tua fidelidade e à tua misericórdia. O autor aqui do salmo, ele está preocupado, irmãos, com uma coisa, com a reputação de Deus. Ele está querendo que Deus dê glória ao seu nome, para que os outros povos o conheçam, para que os outros povos conheçam a Deus como sendo um Deus fiel e um Deus de misericórdia. Ele não fala, dê glória ao teu nome por amor ao teu povo, mas por amor àquilo que tu és. E essa aqui, irmãos, é uma das características de uma pessoa que não é idólatra. Ele sempre aprende a colocar o reino de Deus, os princípios do reino de Deus, o próprio Deus, acima de todas as coisas. E o que nós aprendemos aqui é que a reputação de Deus pode ser difundida na verdadeira adoração. Quando ele fala, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A grande preocupação aqui do salmista é a preservação de dois princípios muito característicos de Deus: misericórdia e fidelidade. Quando nós lemos a Bíblia, quando estudamos a palavra de Deus, vamos perceber que ninguém é tão misericordioso como Deus é. Quando nós lemos a Bíblia, quando estudamos a palavra de Deus, nós vamos perceber que ninguém é tão fiel quanto Deus é. Amém? Deus é fiel. E o salmista se preocupa com isso. O salmista se preocupa, irmãos, com que os outros povos conheçam a Deus
pela sua misericórdia e pela sua fidelidade. Ou seja, quando nós nos preocupamos com a glorificação do nome de Deus, nós aprendemos o maior de todos os mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. A idolatria, na verdade, é o contrário de tudo isso. É quando nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Isso também é idolatria. Sabe, eu não costumo ir não, mas eu fui cortar o cabelo, fui dar o grau aqui, né? E eu cheguei lá eu fui naquelas barbearias que o povo diz que é de macho, sabe? Aquelas barbearias que geralmente tem uma pintura com um cara com a barba desse tamanho, que hoje tem em qualquer esquina. E eu cheguei lá, o cara, e aí, veio dar um tapa no visual. O problema é que o tapa no meu visual é a máquina 2, só. E eu entrei lá, mas volto mais não. Volto não. Aí ele perguntou, você quer fazer a barba? Eu disse, eu não estou fazendo nada, bora. Mas volto mais não. Antigamente a gente ia para o salão, pagava 3, 4 reais. Primeiro que quando você entrava no salão, você percebia que o cara só varria o salão no final do expediente, né? Ele fazia a sua barba tranquila e tal. Hoje é um alisado no rosto da pessoa, e bota gel, e bota pomada. Eu nem sabia que existia pomada de cabelo. E o pior é que não adianta nada. Pega uma toalha branca quente, que parece mais uma tapioca, coloca dentro do micro-ondas, e esquenta, coloca aquilo no seu rosto. Eu digo, volto mais não. Aí ainda fica dando pitaco. Seu cabelo devia ser assim e tal, só que, por que está cortando tão baixinho? Eu disse, é para eu demorar para voltar. Para demorar. Eu não gosto quando ficam dando pitaco, não. E a sua barba deixa cheia, não, passa a máquina 1, está tudo certo. Mas muitas vezes, eu não estou dizendo, irmãos, que quem costuma ir para esses lugares é vaidoso, eu não estou dizendo isso. Mas muitas vezes nós fazemos coisas que são desnecessárias. E muitas vezes, na maioria das vezes, isso é fruto da vaidade, não é? A idolatria, irmãos, nada mais é do que fruto da nossa vaidade. Fruto da nossa vaidade. Porque as imagens de escultura se tornam instrumentos de idolatria quando se relacionam com atos de culto. Eu estava lá no PG do Aldebaran, que eu lidero, e nós falamos justamente sobre o texto, né, em que Deus proíbe a confecção de imagens de escultura. E você vê que em alguns momentos Deus permite as imagens de escultura. Deus deixa lá, Deus manda construir 2 querubins na Arca da Aliança. Deus manda Moisés erguer uma serpente de bronze para o povo lembrar do livramento no deserto. Só que qual o problema? Quando o rei Josias vai fazer a reforma religiosa, uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? Mandar derrubar a serpente que Moisés tinha erguido. Por quê? Porque aquela serpente, aquela imagem tinha virado um instrumento de culto. As pessoas estavam cultuando agora aquela serpente. Se na imagem revela Deus, era para isso. Eles olhavam para aquela imagem e lembravam do livramento que Deus tinha dado para eles. Mas o problema foi que aquilo virou instrumento de culto. E aí não pode. Deixar de cultuar a Deus, deixar de adorar o Criador, de cultuar o Criador para adorar a criatura. Sabe o que é que acontece, irmãos? É que as imagens de escultura se tornam instrumentos de idolatria. Isso eu já falei. O que eu queria dizer é que as imagens de escultura, elas dispensam a utilização da fé. Porque em Hebreus 11:1, a Bíblia diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se podem ver. A partir do momento que nós necessitamos de uma imagem de escultura, eu não preciso da fé. Eu inutilizo a fé. Porque só existe fé naquilo que a gente não pode ver, mas naquilo que a gente tem certeza. É a certeza gerada pela fé. Nós não vimos Cristo ressuscitar, mas nós cremos que Cristo ressuscitou. A fé é isso. A partir do momento que a gente cultua uma imagem de escultura, a partir do momento que... E nas regiões ali de Israel, dos povos ao redor, a imagem de escultura, em alguns momentos no pensamento deles, se tornava o próprio Deus.
se tornava o próprio Deus. Eles acreditavam assim. E sabe qual é o grande problema? É que também a confecção de imagem de escultura fere o princípio da espiritualidade de Deus. Deus proíbe que se faça imagem de escultura, inclusive dele. Por quê? Porque Deus é espírito. O princípio é esse. Deus é espírito. E não existe nada feito por mãos humanas que seja capaz de representar o que Deus é. Quando o povo de Israel faz aquele bezerro de ouro, quando Moisés sobe no monte, eu tenho para mim que ali não era uma representação de outro Deus. O povo de Israel estava querendo fazer uma representação do próprio Deus deles. Isso é totalmente condenado na palavra. É totalmente abominável, porque fere o princípio de espiritualidade de Deus. Fere o princípio de que Deus é espírito e nada que a gente faça com as nossas mãos seria capaz de representar a essência de Deus. Por isso que é proibido, inclusive fazer imagens de Deus. Mas existe um erro também, irmãos, que nós cometemos, que é pensar que idolatria é apenas coisa do passado. Como eu falei, nós nascemos, fomos criados lá em um contexto cristão, e muitas vezes nós só associamos a idolatria à adoração a outros deuses. Muitas vezes nós só associamos a idolatria ao fato de ver alguém ajoelhado diante de uma imagem. Mas, na verdade, existem dois sentidos aqui de idolatria que está aí no seu estudo. O culto aos ídolos, isso é a idolatria, mas também a idolatria é tido como um amor excessivo ou exagerado. Um amor excessivo ou um amor exagerado. Por isso que a Bíblia recomenda a moderação ou equilíbrio em tudo o que nós fazemos. Quando é que o amor se torna excessivo ou exagerado? A partir do momento que aquilo passa a ocupar o lugar de Deus na sua vida. Eu já vi pessoas cuidar de animal como se fosse gente. Não deixa de ser idolatria. Lá em casa a gente tem uma calopsita, sabe? A gente cria uma calopsitazinha lá em casa. E lá vai eu no pet shop comprar ração para calopsita. Quando eu olhei para o lado, tinha lá, cerveja para cachorro. A primeira coisa que eu pensei foi, rapaz, a humanidade não se contenta em se degradar sozinha, não. Tem que levar os coitadinhos dos cachorros também junto. E os bichinhos são inocentes. Tem que levar o cachorro para o buraco também. Sabe, tem gente que cria animal como se fosse gente. Não pode, não digo nada de você ter seu animal, cuidar e tudo, mas não é uma pessoa. Não pode ser dado a um animal um amor exagerado, um amor excessivo, porque isso também é idolatria. E o grande problema é porque deixa de ser amor e passa a ser fanatismo. Quando é exagerado ou excessivo, já deixou há muito tempo de ser amor. Se torna apenas fanatismo. Então, na idolatria, não existe amor a Deus. Na idolatria, não se enxerga Deus. Não se enxerga as ações de Deus. Lá nos versos 2 e 3 do Salmo que lemos, a Bíblia diz: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. É muito fácil a gente acusar as outras nações ou aqueles povos antigos de idolatria. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós somos tão idólatras quanto eles foram. Muitas vezes nós somos tão idólatras quanto esse povo foi. O fato da pergunta feita aqui, por que perguntariam ou por que diriam as outras nações onde está o Deus deles? Tem justamente relação com essa questão da imagem de escultura. O povo de Israel não tinha essa prática de confeccionar imagem de escultura para representar a Deus. Então, por isso que as outras nações perguntavam: onde é que está o Deus de vocês? Porque eles precisavam ver, eles precisavam tocar. Muitas vezes, irmãos, nós nos preocupamos muito mais com o que nós podemos perceber através dos nossos sentidos físicos
do que com o que nós podemos perceber através da fé. Nós nos preocupamos muito mais com aquilo que é fácil de se perceber. E nós esquecemos que, na verdade, quando a fé é desenvolvida em cada um de nós, os nossos olhos de fato se abrem. E aí nós vamos enxergar as ações de Deus. E aí eu listei aqui algumas características de um idólatra, o que eu chamei de idólatra contemporâneo. E o primeiro deles é usar milagres como condição de adoração. Sabe que muitas vezes existem aqueles cultos que é totalmente voltado para o milagre, para que aconteça um milagre. A palavra de Deus não é pregada. Tem que acontecer um milagre, tem que acontecer um sinal. E Jesus fala para os fariseus: apenas uma geração má e adúltera é quem pede sinais. Apenas uma geração má e adúltera é quem pede sinais. Sabe uma outra característica? Ser conivente com os erros das pessoas que nós amamos. Isso é principalmente uma realidade nas escolas. Eu lembro que quando eu estava lá em Capela, o pessoal da direção de uma escola foi bater lá em casa, pedindo a minha ajuda, porque um casal, um pai e uma mãe, quase batem no professor porque o filho tirou 0 na escola, na prova. E eu estranhei o fato de pedirem a mim. Mas aí pediram para eu fazer um estudo lá com as famílias, enfim e tal. Mas não era o contrário. Quando eu tirava 0 na escola, quem apanhava era eu. O professor não tem nada a ver. Mas a gente perdeu, ou está perdendo, a capacidade de repreender. De repreender aquelas pessoas que a gente ama. E o problema, irmãos, é que a Bíblia fala que quem não repreende o seu filho não o ama. Quem não repreende o seu filho não o ama. É o que a Bíblia nos ensina. Então, muitas vezes, nós preferimos ser coniventes com os erros daquelas pessoas que nós amamos. Esses são aqui, irmãos, os perigos da idolatria. Inutilidade para o reino de Deus. O idólatra, ele é totalmente inútil para o reino de Deus. Versículos de 5 a 7 diz: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E sabe o que é que acontece? É que o ídolo nada mais é do que um reflexo da decadência da humanidade. Versículo 8: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. O que eu percebo aqui, irmãos, é que idolatria gera uma situação de morte. E a morte no contexto bíblico nós sabemos que é a separação de Deus, o afastamento de Deus. E aí quando nós somos idólatras, a Bíblia diz, nós somos como os ídolos. Está aí, nós temos boca, mas não falamos palavras edificantes. Só damos espaços para mentira, para fofoca. Nós temos olhos, mas não enxergamos as ações de Deus. Nós temos pés, mas só estamos onde Deus não está. É a mesma coisa que ser um ídolo, que tem tudo. Tem boca, mas não fala. O que é que adianta a gente ter uma boca para poder louvar ao Senhor e na nossa boca não sair nenhuma palavra edificante? O que é que adianta poder andar, poder ir para qualquer lugar que você quiser, mas você só está onde Deus não quer que você esteja? Tem ouvidos, mas só escuta o que não presta. Tem olhos, mas só olha para o que não presta. Por isso que o idólatra, ele se torna igual ao ídolo. E a solução, irmãos, de tudo isso, consiste no temor a Deus.
versículos de 13 a 15, o salmista diz: Ele, o Senhor, abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais a vocês e aos seus filhos, que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? É a solução para a idolatria, temer ao Senhor, confiar no Senhor, parar de confiar em coisas que não nos levam para canto nenhum, e nos confiar apenas em Deus, que nos dá a segurança da eternidade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de, como igreja, Senhor, estar reunidos em teu nome aqui, Senhor. Senhor, neste momento nós te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor, e que venhamos aprender a buscar, Senhor, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, Senhor. A buscar, Senhor, tudo aquilo que vem de ti, Senhor. Afasta de nós qualquer coisa que venha, Senhor, ocupar o teu lugar. E nos ensina cada vez mais a te adorar, Senhor, verdadeiramente. Que da nossa boca, Senhor, só saia palavras que edificam as pessoas. Que possamos, Senhor, estar onde o Senhor quer que estejamos. E que possamos, Senhor, acima de tudo, cumprir, Senhor, e seguir a tua vontade. Eu te agradeço por tudo, por cada um dos meus irmãos aqui presentes, Senhor. Muito obrigado por esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.